gente estava ouvindo, auxílio emergencial precisa realmente ser atrelado à vacinação? Com vacinação da população brasileira, é possível dispensar o auxílio emergencial? Esse é um ponto bastante polêmico, Fabiola, porque a gente precisa lembrar que essa previsão de vacinação até setembro é com a primeira dose, né? Então a população não vai estar inteiramente vacinada com a segunda dose, né? Com aquela capacidade de obter um controle de fato da pandemia simplesmente pela vacinação. E como a gente tem um governo que trabalha contra as outras medidas de prevenção da pandemia, fica essa questão aí. É óbvio que essa tentativa, quer dizer, essa previsão de estender o auxílio emergencial é uma tentativa do governo de segurar um pouco a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, que está em nível muito baixo, nível recorde de reprovação do governo Bolsonaro. Então, tirar o auxílio emergencial teria um impacto ainda maior. Agora, tem um dado interessante, na semana passada saiu a pesquisa XP e PESP, que mostrou que tem um descolamento entre a percepção da economia e a popularidade do governo, que aconteceu o seguinte: o governo está com uma avaliação ruim, péssimo, por 50% dos entrevistados, que foi um aumento dessa percepção negativa do governo. Ao mesmo tempo, a percepção positiva da economia aumentou de 26% para 29% dos entrevistados. Então, isso demonstra que a gestão da pandemia parece estar tendo um impacto maior na avaliação negativa do governo do que a realidade econômica. Como a gente teve já dados de aumento da economia no primeiro trimestre, mas que não se refletiu em desemprego, ainda assim é uma percepção econômica maior. Então, pode ser que essa tentativa do governo de segurar a popularidade por meio do auxílio emergencial não seja tão efetiva assim. Ô, Shelp, eu estou muito curiosa em entender essa história da vacinação, né? Porque o governador João Dória anunciou no final de semana que vai vacinar toda a população paulista acima de 18 anos até o final de setembro. Acabei de confirmar, a gente vai ter uma entrevista daqui a pouquinho com o secretário para detalhar um pouco mais isso. Mas, acabei de confirmar com, com o próprio governo do estado de São Paulo, essas doses são todas vindas do Ministério da Saúde. Não tem nenhuma dose comprada pelo governo do estado de São Paulo. Segundo o doutor Gonzalo Vecina, mais cedo no All News, ele disse: Fabiola, o governador de São Paulo só anunciou isso porque fez as contas. Se outros estados fizerem as contas, também vão anunciar. Não é interesse do governo federal, não é interesse do Ministério da Saúde em anunciar a vacinação da população brasileira? Não é curioso isso, Shelp? De fato, né? E quando o Dória anunciou essa antecipação da vacinação pelas faixas etárias, ele teve uma resposta do ministro da Saúde, né? O Marcelo Queiroga respondeu a ele pelo Twitter, dizendo que essas vacinas eram todas do governo federal, eram distribuídas pelo governo federal, e o Dória respondeu que o ministro era recalcado, É. né? Querendo dizer que, enfim, queria pegar os louros desse anúncio aí do governo do estado. De fato, o governo federal poderia se beneficiar de um anúncio desses, não fez, não é possível saber o porquê. Não sei se é por uma cautela maior, por achar que essas vacinas talvez não cheguem a tempo. O fato é que, como você falou, o governo de São Paulo fez as contas pelas doses que estão previstas, inclusive há um asterisco ali na tabela que o governo do estado de São Paulo anunciou, um asterisco dizendo que essa previsão depende do governo federal entregar as doses que estão previstas. Bom, falando em política, vamos falar sobre passeio de moto, sobre Como é que fala? Motociata, né? Motociata, que rolou aqui em São Paulo. O próximo destino talvez seja Belo Horizonte, Shelp. A gente conversou agora há pouquinho, fiz aqui entrevista com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. E ele falou: se o presidente for lá, vai ganhar multa. Vamos assistir aí um trechinho da entrevista. Por falar em falta de foco, prefeito, o senhor já disse aqui para nós que comício é vedado e que máscara é obrigatória em Belo Horizonte. Se tiver o passeio de moto aí do presidente, com um comício no final e ele sem máscara, o que é que o senhor vai fazer? O que é que o prefeito pode fazer? Multá-lo. Multar em relação à máscara. O comício o senhor não tem como evitar, né?
O comício vai virar, se for evitar comício, vai virar uma guerra campal. Né? Então, vamos ser realistas. Evitar um comício, não, mas falar que está atrapalhando o serviço dos outros, eu posso falar perfeitamente. Aí ele falou também que o negacionismo mata e que isso vai ser cobrado nas próximas eleições. Vamos assistir esse trechinho também. Eu não entendo que o negacionismo vai obter alguma vitória. Eu não acredito que pilha de caixão vai ganhar a eleição. Então, nós estamos aí de frente de uma CPI que eu estou meio horrorizado, sabe? De histórias escabrosas que a gente está escutando, está gravando, está todo dia lendo. E pobre é pobre. Esse é um país pobre. Quem vota é pobre. Mas pobre não é burro. O Schelp, cada vez mais o presidente Bolsonaro vem perdendo apoio dos líderes, né? Pessoas que o apoiaram nas eleições. Como é que você analisa isso? Ao mesmo tempo vai para a rua e pede apoio popular, e aí criam mais fake news, falando que tinha 1.300.000 pessoas, né, em motos, quando que, na verdade, essa é a frota de toda a capital paulista, quer dizer, é impossível ter essa quantidade. Como é que você analisa, hein? O presidente ele tem uma estratégia que, obviamente, não privilegia a saúde pública, é uma estratégia basicamente voltada para provar que ele está certo, né? E que sempre esteve certo. Então, esse paradoxo, né? De um lado, o governo diz que está priorizando a vacinação em massa, o ministro da Saúde e vindo a público o tempo todo dizendo que essa está acelerando a vacinação, e, por outro, trabalha contra, né, as medidas de restrição que são necessárias enquanto não houver pelo menos 2/3 da população totalmente vacinada. Então, essas aglomerações, ostensivamente não usando máscara como se fosse um símbolo, né, ideológico, uma demonstração de um posicionamento político. É muito interessante ver o caso do Uruguai. No Uruguai, que é um dos países da América do Sul mais avançados na vacinação, o Uruguai já deu a primeira dose em 60% da população, e, no entanto, o Uruguai está com um dos maiores índices de mortes por Covid do mundo, né? E isso se deve ao fato justamente de que, com a segunda dose, só 33% foram vacinados ainda. Não é possível você atingir a imunidade completa antes de ter uma vacinação muito ampla. Então, a impressão que se tem é que Bolsonaro quer provar que a vacinação não funciona, porque ele trabalha contra, né, as medidas que são necessárias enquanto a vacinação não está completa, e aí, se o número de casos aumentar, ele vai dizer, olha só, tá vendo? Mesmo com muita gente vacinada no Brasil, os casos estão aumentando, eu estava certo quando eu disse que a vacina não funcionava. A impressão que se tem é que ele trabalha contra o próprio governo, né? Contra a vida, né? Porque a gente está falando de vida, de proteção. Não há dúvidas que a vacina protege.